Olá a todos, eu sou Henrique Menezes, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de flauta. Essa é a primeira das 4 aulas do curso avançado sobre a música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Lembrando que todos os outros vídeos estão organizadinhos aqui na descrição desse vídeo. Bom, para otimizar o nosso tempo aqui online, a gente vai propor essas aulas divididas sempre em 3 partes: aquecimento, técnica e repertório. Não importa quanto tempo você tem aí para estudar no seu dia, se você tem o dia inteiro, se você tem 10 minutinhos, se você tem 2 horas. Vamos tentar separar o nosso estudo nessas 3 partes para tentar otimizar o nosso tempo. Então, primeira frente de aquecimento, eu queria propor da gente pensar um pouquinho na nossa postura. Antes de começar a tocar o instrumento de fato, a gente pensar na postura. Um erro muito comum de instrumentistas em geral, de sopro em particular, é a gente ficar torto, ficar tocando torto. Isso dá tendinite, isso dá dor, isso dá problema de musculatura que acaba impedindo a gente de tocar. Se a gente fica com uma tendinite, é uma coisa que dói muito, a gente simplesmente não toca mais. Então, para evitar esse tipo de problema, eu proponho ainda a gente pensar novamente no nosso corpo, em particular para a flauta, né? É muito comum que o flautista jogue a cabeça para frente na hora de tocar, deixe o ombro muito levantado, o que estressa a musculatura, né? Então, vamos tentar, a princípio, pensar em coisas simples. Simplesmente deixar a cabeça em cima do pescoço, lembrar que a coluna sustenta a cabeça também, né? Então, tentar deixar a cabeça em cima dos ombros, sem fazer ela vir para frente, e deixar os ombros, abrir o peito e deixar os ombros não virem para frente também, que é uma coisa muito comum dos flautistas, né? Tentar pensar os ombros também em cima do corpo, né? Não deixar eles virem para frente. Então, isso vai ajudar a nossa respiração e vai deixar o nosso corpo mais ergonômico. Outra parte importante é a própria mão, né? Nas chaves, a gente tem a tendência de deixar o dedinho, por exemplo, muito estressado, o dedão da mão direita também numa posição não muito confortável. Vamos tentar pensar em deixar a nossa mão relaxada, curvada, como ela fica naturalmente. Cada mão fica de um jeito, mas vamos tentar respeitar a natureza do nosso corpo, né? Então, tentar deixar o dedinho simplesmente apoiado na chave do Ré sustenido, sem ficar muito estressado, né? Isso vale para a mão esquerda também, para o dedão principalmente. Então, esse é um primeiro exercício de aquecimento, digamos assim, para a gente ter ele sempre na cabeça quando a gente for tocar. Agora, a segunda parte, eu proponho que a gente pense na técnica, faça um exercício de notas longas, que é muito comum para os instrumentos de sopro em geral. E para a flauta em particular é muito bom para a sonoridade e para a afinação. Eu ouço muita reclamação por aí de flautistas dizendo que não conseguem afinar direito, não conseguem entender aonde está a afinação da flauta em relação aos outros instrumentos. Quando vão tocar no agudo, começam a tocar desafinado, porque a intensidade com que tocam faz que a altura da nota desafine um pouco em relação aos outros instrumentos. Esse exercício de oitavas é ótimo porque, além da sonoridade, a gente aprende a afinar as notas mais agudas em relação às notas graves, certo? Então, o que eu proponho de exercício é simplesmente a gente partir do grave, tocar a nota Dó, fraco, de dinâmica fraca, e crescendo. No forte a gente toca o Dó da segunda oitava e decresce, certo? Então, a partir do Dó da primeira oitava.
E faz de novo, tentando deixar mais bonito. Vai para o Dó sustenido. De novo, tentando deixar mais bonito. Ré. De novo, mais caprichado. Uma dica é quem tiver um afinador, fazer algumas notas com o afinador do lado, tentando deixar o afinador cravadinho, porque assim a gente entende o que na nossa musculatura facial faz a gente afinar a nota. Qual é o mínimo musculinho que faz a nossa embocadura chegar na nota afinada, certo? É também um tipo de musculação facial. É um ótimo exercício de técnica e de aquecimento também. Eu propus esses exercícios juntos porque é importante a gente pensar nessas duas coisas juntas. Pensar em tocar as notas longas e os exercícios de aquecimento com a postura mais relaxada, para a gente não ficar com tendinite, não ter problemas no corpo, certo? Então, repertório, vamos para o Flamengo. Um machixe do Bonfilho de Oliveira. Aqui na Escola de Choro de São Paulo, a gente recomenda fortemente que você assista aos vídeos dos outros professores, para entender como toca o violão, como toca o cavaquinho, como toca o pandeiro, como pensam os outros professores de melodia, como o clarinete e o bandolim, para a gente entender melhor como funciona a roda de choro em geral. A roda de choro é sempre um diálogo, então é bom a gente saber como os outros instrumentos funcionam para a gente poder colocar o nosso, certo? Então, começando aqui com a parte A do Flamengo, eu proponho da gente tocar essa parte A bem lentinho. Vou colocar o meu metrônomo aqui a 50 BPM, sempre importante a gente estudar com o metrônomo. Se você não tiver um metrônomozinho assim desse, você pode baixar aí no seu telefone, se você tiver um smartphone, ou baixar mesmo na internet, no computador, que também funciona. Tá bom? Então, parte A do Flamengo, na primeira e segunda oitava. 1, 2, 1 e 2 e...
Tocamos bem lentinho. Eu proponho que vocês estudem frase por frase. O vídeo é possível a gente ir pausando, né? Então pegar cada trechinho de frase e ir tocando e decorando, para a gente tentar sair um pouco da partitura e valorizar o ouvido, né? Então tentar decorar a música frase por frase. A cada frasezinha que a gente decora, parece que nossa memória entende um pouquinho mais a lógica e a gente consegue decorar as músicas com mais facilidade. Agora eu proponho da gente tocar no mesmo andamento o mesmo A do Flamengo, só que usando a segunda e terceira oitava. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Então agora eu proponho da gente seguir nesse A do Flamengo, tocando com o andamento um pouquinho para frente. Eu vou pôr o meu metrônomo aqui a 70 BPM, que é já um pouquinho mais próximo do andamento que se costuma tocar na roda. De novo, usando primeira e segunda oitava. 1, 2, 1 e 2. E de novo, a gente tocar o A de novo do machixe, usando segunda e terceira oitava. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Vocês vão notar que eu toquei a melodia bem simples, as notas que estão aqui escritas, basicamente, com uma ou outra variaçãozinha. E ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor como a gente faz para variar, para dar outros sotaques e fazer algumas mudanças na melodia. Para isso, a gente aqui na Escola de Choro considera muito importante a gente saber a harmonia também da música, para a gente poder variar com consciência dentro da harmonia. Então, um exercício que eu proponho agora é que a gente toque os arpejos das tríades dos acordes, que estão aí na partitura que a gente disponibilizou para vocês. Então, eu vou fazer os arpejos dentro do tempo dos acordes, usando essa rítmica do começo, só que fazendo as tríades. Tudo bem? Então eu vou voltar o meu metrônomo aqui para 50 BPM
e lê a harmonia da parte A com as tríades. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Extremamente importante que a gente tente tocar a harmonia, lembrando da melodia na cabeça. Assim, a gente vai cantando a melodia aqui enquanto entende os caminhos da harmonia. Vocês vão reparar que diversas notas que estão na melodia estão nos arpejos da harmonia. Isso vai facilitar muito a gente entender como fazer para improvisar melhor. Improvisar dentro da harmonia e variar dentro da harmonia. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai, nas próximas aulas, olhar a parte B e a parte C do Flamengo e olhar um pouco mais, com mais detalhe para todos esses pontos que a gente chamou a atenção nessa aula. Tá bom? Muito obrigado, chorões, e até a próxima.